Nós tivemos uma pauta que foi votada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais essa semana, até eu me manifestei quanto a isso na minha fanpage, no Instagram, que gerou bastante polêmica. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ela criou uma lei proibindo o transporte alternativo. Ou seja, existe uma linha de ônibus de Belo Horizonte a Poços de Caldas, de Belo Horizonte a Pouso Alegre, de Belo Horizonte a Varginha. E o estado de Minas, como ele tem poucos aeroportos, né, com cidades pequenas e uma região extensa de mais de 850 municípios, são 853 municípios ao todo, o transporte rodoviário ele acontece de uma maneira natural. E muitas vezes uma cidade inteira ela fica dependente, ela fica carente de apenas uma linha que vai uma vez por dia, que vai dia sim, dia não, que vai uma vez por semana, que não atende a necessidade daquela população. E como as concessões não foram atendendo essas necessidades, foram surgindo transportes alternativos, né? E nesse ramo de transporte alternativo tem muito o transporte clandestino, que é aquele transporte que não mantém os devidos cuidados, a capacitação do motorista, uma série de fatores que são muito sérios e que pode colocar em risco a vida das pessoas. Mas a gente tem alguns transportes alternativos de qualidade superior, inclusive, ao transporte regular de linha. A gente tem o transporte muito mais barato, né? Muitas vezes, um exemplo disso é a Buzzer, né? que é uma empresa que faz esse tipo de transporte. E a Assembleia aprovou essa legislação, essa lei foi a sanção do governador, o governador vetou essa parte que proibia o transporte alternativo. E na última quarta-feira, a Assembleia derrubou esse veto do governador. Eu questionei muito a falta de transparência, de estar discutindo isso com as pessoas, estar ouvindo a opinião das pessoas. Porque se por um lado o transporte clandestino é um grande problema, por outro, as linhas convencionais não estão atendendo a necessidade das pessoas. Então é fundamental que algo seja feito. O simplesmente proibir um transporte que vinha atendendo a necessidade das pessoas é uma situação muito séria também. Porque você vai tirar a possibilidade de locomoção e de mobilidade de muitas pessoas que não têm outra alternativa quanto a isso. Quer dizer, não dá para entender se as empresas convencionais não querem investir e aproveitar para criar uma estrutura de pressão política em cima dos deputados para conseguir uma lei que proíba a concorrência. Então isso chega a ser desrespeitoso com a população que precisa desse serviço. O serviço de transporte sempre foi muito questionado. A gente vê Belo Horizonte, a questão da BH Trans, das concessões que tem do transporte urbano, uma série de coisas que são discutidas constantemente. Então já passou da hora. Nós temos uma Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a ANTT, mas já passou da hora do estado de Minas Gerais, que é o estado que tem a maior estrutura de transporte, de ter uma agência reguladora para regular os transportes estaduais dentro do estado de Minas Gerais e estar rediscutindo essa questão das concessões. E vendo a possibilidade da liberdade entre as empresas e, se for haver concessões, que isso seja de uma maneira mais transparente, que haja a possibilidade da quebra do contrato acontecer mais facilmente no caso da empresa não cumprir com as suas funções, porque há um monopólio. A gente vê o sul de Minas, é a Gardênia quem domina toda essa região. E ônibus de péssima qualidade. O transporte para Belo Horizonte é horrível. Quantas vezes o ônibus quebra na estrada, quantas vezes não chega ao destino, quantas audiências públicas já tiveram na Assembleia para renovar a frota da Gardênia, que é vergonhoso o atendimento que tem na região. E aí quando vem uma empresa oferecendo um serviço de melhor qualidade, com mais horários, com preço menor, vem uma vetação como essa. Então é uma preocupação séria que nós temos, né, de diminuir a concorrência e ao mesmo tempo de criar
né, um nicho de mercado onde não precisa se investir, e quem paga por tudo isso é o cidadão, quem paga por tudo isso é a população. Então é uma situação que nós precisamos refletir. Olha a importância de se ter parlamentares comprometidos com o cidadão. Olha a importância de se ter um deputado que vai ouvir a necessidade da população e não o interesse das empresas de transporte, que muitas vezes ajudaram a patrocinar a campanha, que muitas vezes auxiliaram aí no dia a dia do mandato legislativo desse parlamentar. Então é uma reflexão que nós precisamos fazer enquanto cidadãos quanto a isso.